Bom dia, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo em Marcos, capítulo 12, do verso 25 ao 27, aleluia, glória a Deus, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco, no nome de Jesus, acampa teus anjos ao nosso redor e ao redor do teu povo, o que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor diz assim: portanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem darão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Aqui Jesus estava respondendo, né, aqueles homens ali que estavam perguntando para Deus, né, tinha ali os saduceus, né, que eles não acreditavam na ressurreição, e os fariseus, eles estavam perguntando para o Senhor, uma mulher que tivesse tido 7 maridos, né, então quando o primeiro marido morreu, ela não deixou filhos, ela casava com o irmão e assim por diante. E então essa mulher que eles estavam supondo para o Senhor tinha tido 7 maridos e por fim ela morreu. Então eles perguntaram, né, para o Senhor, na ressurreição, pois quando ressuscitarem, de qual destes essa será mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. Então Jesus respondendo lhe disse: porventuras não errais vós em razão de não saberdes as escrituras, nem o poder de Deus. Né? Então o Senhor perguntando: vocês não erram por não saber as escrituras e o poder do Senhor? Portanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem darão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Aleluia. Então, Jesus dizendo aqui, né? Nos garantindo que seremos ressuscitados, né? Mas ele dizia assim, ó, não se casarão, no céu não se casarão, porque serão como os anjos, né? Porque os anjos, eles não precisam reproduzir, eles têm um corpo glorioso, e o Senhor diz que quando nós formos ressuscitados em Cristo, nós teremos um corpo glorificado, então não vai haver a necessidade, né, de casamento. Por quê? O casamento, o matrimônio foi instituído pelo Senhor para reproduzir a raça humana, para a reprodução de um povo. Então, como nós vamos ser igual aos anjos? Isto é, não vamos ter relacionamento entre si, porque tudo que nós precisamos já vai estar em Cristo, não há necessidade, porque a raça humana não vai ser extinguida, ela vai, né, permanecer eternamente, porque o Senhor vai vir e nos ressuscitar. Aleluia, não vai ter doença, pranto, dor, não vai precisar da reprodução, aleluia, no verso 26. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Então Jesus ali fazendo uma pergunta para eles: vocês não viram o que Deus falou para Moisés lá na sarça? E quando Deus falou com Moisés lá na sarça, Abraão e Jacó já não existiam, né? Já tinham ido para a glória. Então Deus usou essa forma de falar: eu sou o Deus de Abraão. E logo o Senhor já disse: ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso vós errais muito, né? Então Jesus está falando aqui a respeito lá da sarça ardente, em Êxodo 3, 5, 6, que o Senhor disse, né, para Moisés lá: eu sou Deus, que, né, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus falou: eu sou, e não eu era o Deus de Jacó. Então, quer dizer, o Senhor estava afirmando que ele ainda era Deus, e ele estava dizendo: não sabeis que eu não sou Deus. Ora, Deus não é Deus de mortos. Se o Senhor estava afirmando eu sou, é porque eles ainda continuavam vivos, né? Porque a carcaça, o corpo físico morre, mas a alma e o espírito é eterno, aleluia. Então significa que eles continuavam vivos em alma e espírito. Deus é Deus, né? De algo que existe. Deus é Deus, né? E ele é grandioso. Ele não é Deus de algo que possa estar morto. Ele é um Deus maravilhoso. Ele é Deus daquilo que ainda existe. Ele não é Deus daquilo que não existe. Então, ele dizendo assim: ora, Deus não é Deus de mortos. Por quê? Porque Isaac, né? E Abraão ainda estavam vivos.
quando o Senhor falou ali com Moisés. Não estavam vivos espiritualmente, mas já eram mortos. Mas Deus não é Deus de mortos. O que o Senhor estava dizendo? Ora, aquele que morreu em mim, vivo está, né? E até mesmo aquele que morre e morre no pecado, não aceitando a Jesus, não aceitando os mandamentos, morre no pecado, ele permanece também. Ele não vai ser, não vai sumir a existência daquela pessoa. Não, ela vai permanecer até que Jesus venha e nos ressuscite, né? Ele vai ressuscitar aqueles mortos para a condenação eterna ou para a ressurreição eterna, para a salvação eterna. E então, por isso que é a importância de entendermos que existe sim a punição, e é eterna essa punição, não vai ser extinto, morreu, acabou, como muitos pensam. Ah, não, o inferno é aqui mesmo, vou fazer tudo o que eu quero, vou viver como os nécios, né? De Salmo 53 lá, que o salmista dizia, vou viver como nécio, viver como Deus não existe, fazer da forma que eu quero, tomar as atitudes que eu bem entendo, vou viver a minha maneira, sem dar importância para aquilo que Deus realmente quer para a minha vida. Não podemos viver assim, nós devemos viver perguntando para Deus qual que é a vontade dele para a nossa vida. Nós não vamos deixar de existir, nós vamos continuar a existir depois que esse corpo aqui falir, né? Que esse corpo aqui acabar, que essa máquina aqui parar, né? Nós vamos ser então depois redimidos pelo Senhor ou vamos ser então decaídos, né? Jesus diz que pecamos muito pelo fato que devemos viver em obediência. Ele fala assim, ó, por isso vós errais muito. Por que nós erramos muito? Porque o Senhor dá ordem, estudai a palavra do Senhor, ouvi a minha palavra, obedecei, praticai. E o povo, eles não têm entendimento, porque o Senhor disse, ó, acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça? Então, quer dizer, vocês não têm lido, não têm entendido o que o Senhor realmente, né? E pelo fato de não ler e não querer conhecer as coisas do Senhor, as pessoas erram muito. Por isso, vós errais muito. Então, o Senhor não é Deus de pessoas de morto, mas sim de vivo. Ele é um Deus que aqueles que são servos nele permanece eternamente. Vai ressuscitar para uma salvação eterna naquele grande dia. Então não está morto, está vivo. Glória a Deus. É o que o Senhor dá a entender. Porque ele não é Deus de morto. Aleluia. Glória a Deus. Então, se nós mantemos em obediência, nós não vamos ter a condenação, mas sim a salvação. E isso depende, né, da forma que nós vamos conduzir a nossa vida aqui terrena. Aleluia. Lá em Mateus 26, glória a Deus, aleluia. Mateus 26, do 36 ao 46, diz assim: E chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhe disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus, ali como homem, não podia suportar o sofrimento. Ele, né, queria vir sobre ele. Ele só conseguiu porque ele teve um revestimento espiritual, angelical, um poder dado por Deus. Mas ele buscou esse poder, porque sim, ele era 100% homem e 100% Deus. Mas ele não usufruía dos poderes dele, de Deus na terra. Ele suportou como homem e ele precisava desse revestimento sobre a vida dele. Isso não diminui, né, ali tudo que ele passou, o constrangimento, a dor, toda a humilhação, quando ele pediu as forças do alto céu. Jesus, ele preparou o espírito dele com o espírito grandioso do Pai. Ele pediu forças, foi o exemplo de Jesus para nós, que nós devemos procurar em Deus no momento da nossa angústia, pedir para o Pai revestir a nossa alma e o nosso coração para suportarmos os dias maus. Aleluia, né? Então assim, como o Senhor estava dizendo aqui, né, que nós temos uma garantia da salvação.
né? Que ele não é Deus do morto. Nós temos que buscar que nós não estamos mortos. Nós não devemos nos agir como aquele que vai ressuscitar para a condenação, não. Nós temos que acreditar que tudo que nós vamos fazer aqui vai valer a pena. E o que Jesus fez para aguentar passar os dias maus, né? Aqui nós entendemos que nós vamos ter um corpo glorificado em Deus quando Ele voltar, se nós formos obedientes, ou se nós vamos ter a condenação. E como nós vamos conseguir suportar o dia mal? Aqui, quando fala da passagem de Jesus no Getsemane, era ali o momento mais difícil para o nosso Rei poderoso e santo. E ele foi buscar em Deus. E é isso que Deus está dizendo, que nós não venhamos perder a fé e venhamos ser em obediência a Ele para passarmos o dia mal, para que Ele continue sendo nosso Deus, porque assim mesmo quando nós descemos a cova, Ele é Deus da nossa vida. Aleluia! Se nós estivermos em obediência a Ele, se nós fizermos tudo para agradá-lo, nós podemos ver que nenhum desses homens foram homens perfeitos, mas eles procuraram agradar a Deus em todas as coisas e acreditavam nesse Deus poderoso e santo. E o Senhor aqui disse, ele continuou a ser, né? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, quando ele falou para Moisés. Então, que quando a gente possa descer, né, a sepultura, ele continue a ser o nosso Deus, o Deus de cada um de nós, que ele possa, né, falar ali, eu sou o Deus daquele meu servo, pequeno, mas meu servo, aleluia. Glória a Deus. E às vezes a gente fica ali, né, Senhor, mas eu não consigo passar os degraus da dificuldade. Pai, eu não consigo passar as provas. Senhor, eu não tenho conseguido combater um bom combate em algumas partes. Aqui está o segredo. No momento da dificuldade do Senhor, ele buscou em Deus, porque ele entristeceu, sim, porque ele estava aqui na terra para nos dar um exemplo e ele passou pelo maior ali medo, né, que qualquer ser tem, que é de perder ali a conexão com Deus. Ele, por um momento, ele ia estar ali destituído da graça do Pai por causa dos nossos pecados, porque o pecado faz separação do homem com Deus e ele ia tomar todo o pecado da humanidade sobre ele, e então ele ia estar por um momento ali destituído do Pai, e aquilo doía nele mais do que toda e qualquer dor que o corpo dele poderia passar. E essa, quando nós estivermos passando com a dor na carne, com a dor na alma, a provocação, aquilo que a gente acha que a gente não vai conseguir tomar conta, que a gente possa falar, não, Pai, eu vou suportar, porque mais vale a minha carne sofrer agora, mais vale eu passar a prova, engolir o sapo, aguentar a humilhação, do que eu perder a minha salvação e ser destituído da tua glória. Não, Pai, me ajuda, me socorre, aleluia. Então, no 39 diz assim, e indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecido e disse, Pedro, então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Então aqui vai ter a situação em nossas vidas em que nós não vamos conseguir entender, nós não vamos conseguir passar se nós não buscarmos em Deus, se a gente não buscar em Jesus Cristo, né? Aqui Jesus nos adverte que ao sofrermos as tentações, como Tiago e João ali sofreu a tentação do cansaço físico, e por algum momento eles pensaram em dormir, em abandonar Jesus, eles até dormiram, o Senhor encontrou eles dormindo, e o Senhor disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por quê? O espírito estava sendo alimentado por Jesus dia a dia, estava sendo alimentado pelo nosso mestre, mas a carne é fraca. Por isso temos que vigiar, vigiar e vigiar, né? Para que nós possamos então ser revestidos do Espírito Santo de Deus. Jesus estava dando exemplo ali, ele estava indo se revestir do Espírito de Deus para passar pelo momento mal, né? Assim como lá em Efésios diz que a gente procurar nos revestirmos para o dia mal, para estarmos preparados. Aleluia! Então, quando nós nos revestimos,
o nosso espírito humano vai estar fortalecido. Quando nós buscamos o Espírito Santo de Deus para nos fortalecer, nós conseguimos vencer a carne, o medo, a aflição, os medos, os traumas, aquilo que tem afligido a nossa alma, o nosso coração. Então, a oração mais difícil foi a que Jesus fez, que disse: Pai, né, afasta de mim esse cálice, mas em tudo, todavia, seja feito a tua vontade. Né? Essa oração foi, assim, é a mais difícil, mas é essa que nós devemos fazer. Né? Quão difícil algumas vezes é fazer a vontade de Deus. Quão difícil às vezes é vencermos a nossa carne, né, a nossa alma, o nosso espírito. Porque às vezes ele não está preparado. Aleluia, mas nós temos que, né, buscar em Deus para sermos então ali fortalecidos e suportarmos todas as calúnias, dores, difamação, todo o peso que vem o mundo colocando sobre nós. Mas se todos os dias clamarmos a Deus para sermos melhores e cheios do teu Espírito Santo, ele então nos ajudará a cumprir a sua vontade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E voltando achou-os dormindo e adormecido, porque os seus olhos estavam carregados. No verso 43. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto aos seus discípulos e disse-lhe: Dorme agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Então, Jesus orou por 3 vezes, né? Jesus orou para ser feita a vontade do Pai. Às vezes nós sabemos qual é a vontade do Pai, mas a vontade da nossa carne, ela tem que ser ali submissa à vontade de Deus. Nós temos que alimentar o nosso espírito para a gente fazer a vontade do Pai poderoso e santo, para Ele nos honrar, para Ele nos ajudar a passar, né? Depois que Jesus buscou a Deus ali, o revestimento para a alma, para o espírito e o corpo, Ele então falou para os seus discípulos: podem dormir, descansar agora, né? É o que nós devemos fazer, orar a Deus em meio à tribulação, quando a gente sabe que o levante está chegando, quando a gente sabe que a dificuldade está chegando, quando a gente vê que o mundo está falando que tudo vai ser contrário, quando a gente está vendo o diagnóstico, né, ali financeiro mundial, quando a gente está vendo o pessoal lançar a palavra dizendo que a fome vai vir, que a pestilência vai voltar, que a gente possa colocar a nossa vida diante do Senhor e revestir o nosso espírito e dizer não. Para quem está em Cristo, nós somos mais do que vencedores, como aquele povo que um dia, né, eles foram ali conquistando as terras que o Senhor deu para eles, que eles eram prósperos, na onde não tinha prosperidade, era um povo que aonde colocava a planta dos pés, o Senhor dava para eles como nações, o Senhor fazia fortalecer, frutificar a terra em que eles plantavam, aleluia. É o que nós devemos fazer, orar ao Senhor e descansar, esperar pela vontade dEle em nossas vidas. É o que o Senhor está dizendo. Descansar em Deus é sinal de fé, é confiar plenamente, é descansar em Deus, sabendo que passará pela tribulação, mas é necessário um propósito, para um grande propósito. É necessário, às vezes, passarmos por algo, mas é para um grande propósito, aleluia. Deus nos ajudará a fazer a vontade do Pai. Deus nos ajudará a fazer a vontade dEle. Jesus, Ele pediu para o Pai fortalecê-lo, para livrar ele daquele mal. Nós devemos pedir: Senhor, me livre se for da tua vontade. Afaste de mim o mal, mas em tudo, né? Seja feita a tua vontade. Sempre a vontade do Pai é perfeita e nós não entendemos, é para um bem maior, aleluia. A vontade do Senhor é perfeita e agradável, mesmo que aos nossos olhos não pareça que seja um mal, né? Pai, nos dê força, coragem e alegria, é o que nós devemos pedir todos os dias. Pedimos, se possível, afasta o cálice, mas, né, da dor, o cálice da angústia, o cálice da fome, o cálice, né, de tudo que possa estar te afligindo nesse momento, mas em tudo seja feita a tua vontade, Pai. Nós devemos pedir para Deus nos revestir do alto céu. O Senhor disse para aqueles discípulos: o espírito está pronto, mas a carne é fraca.
Quantas das vezes estamos alimentados espiritualmente, mas tem um cansaço do corpo, tem o cansaço do dia a dia, tem um medo do amanhã, mas o Senhor está dizendo: vigiai e orai, como Ele fez. Exemplo que o nosso Jesus deu para nós, né? Não ficarmos preocupados com o amanhã. Entregar tudo na mão dele, fazer em obediência ao Pai, porque ele foi obediente a Deus. E então, quando a gente vê aqui, né, que foi falado a passagem em Marcos 12, 25, nós sabemos que está falando a respeito da ressurreição, né, da promessa de Deus para nós, uma promessa eterna, e só vamos conseguir se nós cumprirmos tudo que o Senhor tem para nós nessa terra, porque nós não vamos morrer quando descemos a uma sepultura, não. Ali vai ficar a carcaça, mas a alma e o espírito, ela volta para o Pai, né? Seja para ser ressuscitado o corpo depois glorificado, ou para condenação eterna, ou para salvação. É forte, né? Mas é o que o Senhor tem para dizer para mim e para a tua vida. Orai e vigiai, orai e vigiai, para que aquele que está em pé não venha cair. Que o Senhor possa nos dar sabedoria. Vamos orar ao Senhor? Pai, obrigada pela tua palavra poderosa e santa. Pai, nos ajuda a confiar, Senhor. Nos ajuda a nos revestir todos os dias a tua palavra. Senhor, vem sobre a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, fortalecendo, derramando, Senhor, fortalecimento no espírito, Senhor. Revestimento, Pai, da força para esse meu irmão, essa minha irmã passar a tribulação, passar a tempestade, Pai. Senhor, afaste o cálice do mal, mas em tudo seja feita a tua vontade, Pai Santo. Nós possamos estar no centro da tua vontade, fazendo aquilo que agrada o teu coração, Pai, porque nós não queremos ser lançados no fogo de enxofre, Pai. Nós queremos a salvação eterna. Meu Pai, nós queremos estar junto com os anjos, Senhor, num lugar onde não tem ranger de dentes, não tem dores, Pai, um lugar de paz e alegria. É o que nós cremos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Que a gente venha viver a nossa vida em obediência, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você e que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.